Olá! Hoje eu queria falar um pouco sobre esse conceito dos atributos masculinos e femininos, né? O que traz o livro Liderança Shakti, que eu super recomendo, é que todo ser humano, para estar pleno, em equilíbrio, ele tem que estar com essas duas forças equilibradas, né? Dentro do mesmo ser humano, a gente tem atributos masculinos e femininos, e como a gente consegue unir essas duas forças e usá-las ao mesmo tempo. Então, atributos femininos, por exemplo, sensibilidade, empatia, criatividade, trabalho em equipe. Por outro lado, atributos masculinos, poder de ação, velocidade, foco em resultado, pragmatismo. Então, o que diz o livro? Que não adianta você ser uma pessoa super criativa, então ter ali o atributo feminino super aflorado, se você não tem o poder de ação, o atributo masculino, para conseguir executar isso que você criou. Ou não adianta ser uma pessoa super empática que trabalha muito bem em equipe, escuta todo mundo, se eu não tenho esse poder de ação ou velocidade para fazer a coisa acontecer e fazer com que ela se torne concreta. Então, muito importante que a gente tenha o equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele é muito difícil no dia a dia, né? No final. Então, eu também já falei algumas vezes aqui sobre o personagem que nós mulheres muitas vezes criamos. Eu criei durante muito tempo esse personagem mais endurecido, né, mais forte, mais pragmático, mais racional, até para sobreviver ao ambiente ainda, né, muito masculino, e há 25 anos atrás, quando eu comecei, era mais ainda. E agora eu começo a ver outras reflexões vindo de fontes diferentes, né? Fui num retiro uma vez que fala muito do poder da Yansan. A Yansan, ela é búfalo e borboleta ao mesmo tempo. Então não é uma coisa ou outra, né? Ou eu escutei esses dias, tá bom, assume um personagem, mas esse personagem de alguma maneira me trouxe até aqui, né? Eu entrei como estagiária, hoje eu tenho uma posição de presidente, então isso também me levou. Então existe também um lado muito positivo disso. E como que a gente olha para conseguir enxergar o equilíbrio, mas não para deixar de lado uma das coisas, né? Então, não adianta também sair dessa coisa mais dura, do pragmatismo, do racional, da entrega do resultado e ir só para o outro lado, porque ele também não vai ser o pleno, completo e o equilíbrio. Então, acho que a maior reflexão, e é ainda uma reflexão minha, e como a gente faz isso no dia a dia, é como a gente equilibra essas duas forças. Vai ter uma hora que é o atributo feminino que vai estar mais em voga, vai ter uma hora que é o atributo masculino que vai estar em voga, mas é e, não ou. Então, como é que a gente consegue executar isso no dia a dia e trazer isso para uma reflexão mais profunda, para a gente entender e não se sentir culpada quando a gente está do lado mais do atributo masculino, que seja o lado mais duro, do pragmatismo, do racional, da entrega do resultado, e também não ficar só no outro lado, né? Achando que ser mais doce, mais gentil é a única coisa que é necessária para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, a complementariedade é que é o importante da gente refletir. E é para isso que a gente precisa olhar. Obrigada.